Quantos estão com fome pela palavra de Deus? Deixa eu ver você que está com fome de verdade pela palavra do Senhor nessa noite. Antes de nós iniciarmos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar. Só preste muita atenção na presença do Senhor que está neste lugar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua presença. Nós reconhecemos a sua presença neste lugar. Neste momento, Senhor, nós te entregamos tudo que temos, tudo que somos, e clamamos para que nessa noite o Senhor se revele a nós. Aumenta a nossa fome, aumenta a nossa expectativa. Fale conosco através da sua palavra. Transforme a nossa mente e toque o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz amém. Amém. Hoje nós vamos continuar essa série. Como você sabe, o nome da nossa série é a prioridade da presença. Você pode repetir só para você gravar, diga a prioridade da presença. São 5 domingos e hoje nós vamos dar mais um passo sobre a presença. Quantos aqui amam a presença de Deus? Quantos aqui, de verdade, você tem fome e expectativa por mais da presença de Deus? Alguém mais está com fome pela presença? Sabe, quando nós falamos sobre presença de Deus, nós precisamos trazer uma definição muito correta em cima disso. Eu não sei você, mas eu nasci dentro da igreja e eu já nasci sendo filho de pastor. Então eu não sei o que é não ser filho de pastor. A minha vida toda foi dentro do ambiente de igreja, quando eu queria e quando eu não queria. Eu não tive muita opção no começo, mas toda a minha vida eu estive cercado desse ambiente. Algo que por sinal é muito positivo. E eu dou glórias a Deus pela vida dos meus pais. Mas nós temos que tomar um certo cuidado e uma cautela quando nós falamos sobre estar na presença do Senhor. Até porque facilmente nós podemos nos acostumar com aquilo que nós estamos vivendo. E deixa eu já abrir aqui uma tangente, abrir um parênteses com vocês. Como Zion, nós temos um grande privilégio. Nós somos uma casa que carrega a presença de Deus. Você concorda comigo nisso? Neste lugar existe a presença do Senhor. E esse é o nosso cuidado, de nós nunca perdermos de vista o nosso coração de gratidão, porque o Senhor está fazendo algo novo todos os finais de semana. Mas chega um determinado momento que nós temos que repensar o que representa a presença de Deus. E eu já quero começar dizendo para você que a presença de Deus não é reservado para um momento. Talvez você diz para mim, Seite, eu quero a presença de Deus, eu quero experimentar um novo nível, eu tenho fome, e você joga todas as expectativas da presença para um domingo. E está tudo bem, aqui no culto, nesse domingo, o Senhor, Ele, pela sua graça e misericórdia, Ele se expressa através da sua presença. Mas existe uma verdade em cima disso, que nós precisamos reconstruir a nossa mentalidade, porque Deus não deseja que a sua presença seja reservada para um momento e um lugar, mas o que Ele deseja é que a presença de Deus seja um lugar de habitação, um lugar onde todos os dias nós estamos ali, contemplando da presença de Deus. Imagina comigo isso, que estranho seria nós visitarmos a presença só de vez em quando. O Senhor, Ele deseja, eu quero que você habite dentro disso. Não é algo só reservado para uma localidade física, mas é um desejo do coração, é uma intenção do Senhor, que possamos viver nessa presença de forma contínua. Todos os dias, você vai sair aqui hoje à noite cheio da presença de Deus, diga amém. Mas essa presença de Deus vai continuar amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, nos seus desejos, nos seus sonhos. A presença de Deus, é isso que o Senhor deseja. Agora, quando nós olhamos para a presença e olhamos também para a palavra do Senhor, nós percebemos um padrão. Fala comigo, padrão. Preste atenção nisso. Padrão é importante para nós, porque quando existe um padrão, é porque o Senhor está fazendo questão com que isso se repita, para que grave no nosso coração. Por isso, quando você está lendo a Bíblia, se você observa padrão, grava isso. Opa, peraí, aconteceu isso nessa história, aconteceu isso nessa história, agora aconteceu isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Se está acontecendo, repetindo um padrão, é porque existe uma tensão de Deus ali.
E ao longo da Bíblia, olha que interessante, nós vemos um padrão acontecendo desde Gênesis até Apocalipse. E o que é esse padrão? Esse padrão é o padrão de Deus, céu tocando a terra. Quando falamos da presença e o desejo que o Senhor tem, que possamos viver e habitar nessa presença, toda hora você vai ver a mesma coisa: o céu tocando a terra, o Senhor se revelando a nós. Toda hora é o mesmo padrão. Pega comigo Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, quando o Senhor está criando a terra e nós, o ser humano, perceba, o Senhor vem e Ele sopra na terra, criando ali o fôlego de vida. O que é isso? Céu tocando a terra. Pega então um pouquinho mais para frente, Gênesis capítulo 28. Imagina isso, depois de Gênesis 1, 2 e 3, o pecado entra no mundo. Então foi quebrado o plano original do Senhor. Mas lá na frente, Gênesis 28, novamente tem a história. Jacó então pega no sono, ele estava lá e ele tem um sonho. Nesse sonho ele via uma escada, anjos descendo, anjos subindo, ou seja, céu tocando a terra. Até porque, de certa forma, você tem que aprender isso. Muito do Velho Testamento é um símbolo profético daquilo que Jesus Cristo e nós viveríamos até hoje. É o céu tocando a terra. A gente olha para a Bíblia e nós vamos ver isso diversas vezes. Êxodo, quando Deus vem e habita numa tenda, e ali as pessoas iam para buscar a presença de Deus. Mais uma vez, céu tocando terra. Abacuque, capítulo 2, nós vamos ver os profetas declarando: a terra, foi o que nós acabamos de cantar, a terra se encherá da glória de Deus. O que é isso? Céu tocando a terra. E não é só no Antigo Testamento, perceba o padrão, é do começo ao fim. Quando nós vamos lá, por exemplo, para João capítulo 1, Jesus se faz carne e vem para a terra. O que é isso? Céu tocando a terra. Jesus vem, nasceu, cresceu, viveu, morreu. Tá bom, e ele foi assunto ao céu. E agora? O que nós ficamos desconectados? Não, Atos capítulo 2. É o que? É quando o Espírito Santo vem sobre a terra. Mais uma vez nós estamos vendo um padrão. O céu tocando a terra. Por que isso? Porque Deus deseja que a presença dele em todos os momentos. Quantos aqui são gratos pela presença e a manifestação da presença de Deus? O que seríamos sem a presença de Deus? Em algum momento da sua vida você experimentou uma vida sem a presença. Agora, quando nós olhamos céu tocando a terra, a presença de Deus é a manifestação, é a ação de Deus em direção ao homem. Então, como eu quero que o céu toque a terra, então eu manifesto a minha presença. Esse é o esforço de Deus, é o trabalho de Deus. E aí eu fico pensando, tudo bem, se a manifestação de céu tocando a terra é a presença de Deus, qual é a nossa parte? Se a presença é o papel do Senhor, qual é a minha função e a sua função? Muito simples, mas muito profundo, que depende de nós. E essa coisa se chama adoração. Fala comigo, adoração. Quando Deus está tocando a terra, é a presença. Mas quando nós queremos tocar o coração do Senhor, Deus nos dá algo chamado adoração. E eu já quero começar desmistificando isso, porque tem muitas pessoas que olham para a adoração e acham que toda adoração se resume somente no momento que nós tivemos aqui agora. Quantos aqui são gratos pela vida de todos os integrantes do Alto Monte? Será que você pode aplaudir a Jesus por todos eles que estão nos liderando em adoração? Sim, é verdade. A adoração, uma expressão da adoração é o louvor. Mas eu quero já desmistificar isso. Adoração não se resume a isso. Não é somente isso. Mas a adoração é algo que o Senhor espera da minha pessoa e da sua pessoa. Será que você pode dizer isso aí para o seu irmão do lado? Diga, o Senhor espera uma adoração genuína. E é por isso que hoje nós vamos intitular essa segunda parte da série com Mais que uma canção. Adoração é mais que uma canção.
mais do que uma canção. Sente, o que é adoração? Porque nem do alto monte eu sou. O que é isso? É só cantar? Eu não canto bem. Não, você foi chamado e o Senhor espera escutar de você uma genuína adoração, uma profunda adoração todos os momentos. E eu lembro bem que quando eu nasci e eu fui crescendo, e desde sempre, minha vida, é sério, isso aqui não é brincadeira não, é de verdade. Só para você ter ideia, eu dormia, porque meu pai ficava muito na igreja de domingo, eu dormia dentro do bumbo da bateria, era a minha cama. E desde sempre meu pai foi falando, participa da adoração, vai lá, fica lá na adoração, cante louvores, vai decorando música. E eu lembro que meu pai tinha um costume, horrível, na verdade, mas era um costume. Depois do momento de adoração, ele me puxava no canto, e ele falava, Seide, você cantou? Sim, senhor, cantei, pai. Tá bom, o que você cantou? Falei, eu cantei a música. Ele falou, o que saiu da sua boca? E ele desde lá do começo, desde que eu era criança, ele sempre me falou, porque adoração não é só a palavra que sai da sua boca, mas é a expressão genuína daquilo que está dentro de você. Adoração é mais que uma canção. O que é adoração? E é isso que nós vamos estudar à luz da palavra. Tem alguém com fome por mais da palavra do Senhor? O que é adoração então? Eu já quero entrar com você, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16. Aqui nós vamos observar e aprender o que é adoração. A primeira expressão de adoração, o que é? É mais que uma canção. E se você estiver anotando, já quero que você tome notas disso. Adoração não é só um som. Adoração é uma entrega. O que é adoração, Seide? Adoração é entrega. Se você deseja ser um adorador melhor, que agrada o coração do Senhor, entenda que adoração não é só um som, adoração é entrega. E a prova disso está aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21. Acompanhe aí na sua Bíblia. Davi apresentou-se a Saul, passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. Versículo 23, sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentiu alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olha que texto interessante isso. A Bíblia diz que Saul, sendo rei, de vez em quando um espírito maligno vinha, se apoderava, e ele ficava muito tenso, muito pesado. Ele ficava com aquela angústia terrível. E eu não sei de que maneira ele descobre então, que quando Davi tocava a sua harpa, aquele espírito saía, e ele ficava bem. Então ele começa a pedir, deixe que Davi fique. Porque Davi, quando tocava, Davi mudava o ambiente. Davi mudava as coisas. A adoração de Davi gerava transformação em Saul. Agora, quando nós olhamos para isso, talvez muitas pessoas vão pensar que foi a música que Davi tocou que expulsou o demônio. Mas que raios de músico é esse? Imagina comigo. Mas que harpa que era essa daqui? Que marca era essa harpa? Era uma harpa incrível, porque quando ele tocava nisso, os demônios saíam. Imagina isso. E a verdade é que não era a música que Davi estava cantando simplesmente que expulsava aquele sentimento ruim. Na verdade, quando nós olhamos para a história, a gente deduz que possivelmente Saul, sendo o rei, com certeza ele tinha músicos melhores. Você concorda comigo? Ele era o rei, com certeza tem músico muito melhor. Até porque, pensa, Davi era um pastor de ovelha, e ele tocava sua harpa ali como lazer. E eu não sei se você sabe, mas a função de pastor de ovelha era a função mais desprezada da época. Então assim, você não presta para nada, vai ser pastor. Está amarrado isso em nome de Jesus. Hoje em dia não é assim, mas na época era. Eu estava contando aqui com o Vox, que quando Deus me chamou para ser pastor, ontem eu contei. Eu falei, o que é ser pastor? Eu fui lá e comprei 50 ovelhas, literalmente.
E eu pus lá para eu criar, porque eu queria saber o que era ser pastor. Na hora que eu comprei e criei, eu falei, eu desisto de ser pastor, não quero isso. Dá muito trabalho. Mas pastor era a função, está lá esquecido. Tanto que o seu pai, quando recebe o profeta, tem um rei que vai ser ungido neste lugar, ele começa a chamar o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Não é esse, não é esse, não é esse. Acabou os filhos. Imagina, o pai dele se esqueceu de Davi. Opa, peraí, tem mais alguém lá, manda chamar Davi. Esse era Davi. Então não era porque Davi era excepcional, não era porque Davi era um Mozart da época, não tem nada a ver com isso. Era porque Davi carregava algo. A adoração de Davi carregava algo. O que carregava? E é isso que eu quero dizer. A adoração de Davi tinha muita autoridade, porque Davi tinha um coração entregue. A música de Davi carregava aquilo que ele já estava carregando dentro dele. Tanto que nós vamos ver na palavra do Senhor, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, o que trazia poder, o que trazia libertação, o que trazia transformação, não era simplesmente palavras cantadas, mas era a disposição de um coração totalmente entregue, uma vida rendida, obediente ao Senhor, uma vida que busca agradar o Senhor. Quando então a música saía, a harpa expressava aquilo que estava dentro do coração de Davi. O que é adoração? Adoração não é só um som. Adoração é um estilo de vida, é uma vida totalmente entregue e rendida ao Senhor Jesus. E é isso que eu fico imaginando, porque tem muitas pessoas hoje que desejam profundamente ser usados como Davi. Olha, eu quero ser ungido como Davi. Olha, eu quero ter uma vida igual ao apóstolo Paulo, ou tantos homens de Deus que nós temos ao nosso redor. Mas a grande questão não é se nós queremos ou não, é será que nós estamos disponíveis para pagar o preço de renúncia e de entrega como eles? Que todo mundo quer a autoridade de Davi. Davi, eu me espelho, esse é o meu chamado, eu vou sair lá das malhadas e eu vou para o trono. Tudo bem, eu entendo que você tem esse desejo, mas será que você tem a disponibilidade de renunciar, de entregar, se dedicar completamente ao Senhor Jesus? Quando a nossa adoração sai, isso é uma expressão daquilo que nós estamos carregando dentro de nós. O contraste de Davi tinha uma vida entregue, nas mãos do Senhor, em obediência, eu quero viver conforme a sua vontade. Mas existia o contraste. Qual era o contraste? Pula comigo, na verdade volta um capítulo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22, nós vamos ver o contrário de Davi. E o contrário de Davi era Saul, e até justifica, porque Saul estava sendo atormentado. Olha o que a Bíblia vai dizer. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Sabe o que o texto está dizendo? Saul estava numa posição de autoridade. Ele era um rei. Ele tinha o trono e a autoridade em suas mãos. E chega um determinado momento que, primeiro, é uma linha fina isso daqui, tá? É uma linha muito fina. Porque ele sabia da necessidade de Deus. Ele sabia que sem Deus ele não poderia fazer nada. E nessa época existia um profeta chamado Samuel. Samuel era o homem responsável em oferecer sacrifícios e assim escutar as direções de Deus. Era assim que funcionava. Samuel então oferecia o sacrifício, Deus falava, e então Samuel traduzia isso para Saul. Só que chega perto de uma guerra e Saul está apreensivo. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma bênção, eu preciso de algo, de uma porta. E ele antecipa isso. Sem Samuel, ele vai lá e oferece um sacrifício, um holocausto. Ele vai lá e oferece. Samuel, quando fica sabendo daquilo, chega diretamente nele e fala: peraí, Saul, quem te deu a autoridade? Quem te pediu para fazer isso? Na verdade, Saul, você precisa entender que o Senhor prefere a sua obediência do que o seu sacrifício.
Agora, é isso que muda um pouco a nossa mentalidade, porque Saul, o sacrifício de Saul em si não é problema. O problema é tentar usar o sacrifício para compensar uma vida não entregue. E é aí que muitas pessoas erram. Aí você fala, aceite, esse cara é mau, hein? Deus me livre, está amarrado. Mas às vezes, se a gente não olhar direito no nosso coração, é exatamente assim que a gente está. Mas eu não faço sacrifício, gente, eu não fico matando ovelha para cima e para baixo. Não, mas esse momento aqui é o momento do nosso sacrifício. É o momento do nosso holocausto. É o momento da nossa adoração. É quando nós estamos aqui no culto. E aí fica uma pergunta. Será que muitas vezes nós estamos vendo aqui, Senhor, vai, abençoa, abra portas, dá direção. E o Senhor está falando, eu posso fazer tudo isso, mas o que eu espero antes de todas as coisas é, faça o básico, obedece. Tem muita gente que está preocupado em coisas mirabolantes. Eu quero grandes respostas, grandes palavras, grandes revelações. E o Senhor está falando, faz o simples. Vive em obediência. Você quer mais da minha presença, mas você não tem capacidade de obedecer. E se a gente não toma cuidado, nós vamos acostumar a ser pessoas que nós estamos tendo uma rotina na liturgia, mas não existe presença na liturgia. Preste atenção comigo nisso. Em momento nenhum, nem Deus, nem o profeta vão falar contra o holocausto. Não está dizendo, o holocausto é ruim, o sacrifício é ruim, não presta para nada. Do mesmo jeito que ninguém nunca vai falar, o culto não vale para nada, o momento da adoração não vale para nada, a oferta não vale para nada. Não, tem o seu valor, mas o Senhor está dizendo, o Senhor se agrada mais com a sua obediência. Porque a adoração é uma entrega. Adoração não é só um som. Saul então recebe aquilo, Samuel corrige Saul. Agora, o que mais me pesa nessa história, escuta isso aqui, é o que está no versículo 23. Leia comigo o versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Sabe o que Samuel vira e vai dizer? Saul, o que você está fazendo é como o pecado da feitiçaria. Como assim? Porque feitiçaria, gente, pensa comigo nisso, isso atualmente. Feitiçaria talvez seria o ápice de algo que desagrada a Deus. É o ápice, o que mais você vai fazer? Você vai praticar feitiçaria, você vai adorar outros deuses, você vai oferecer coisas a outros deuses. Então para nós, você que está aqui evangélico, está falando que coisa horrível. Jamais feitiçaria. Só que aí vem o profeta, e aí que entra um ponto, escuta aqui. Profeta, gente, profeta é desse jeito, profeta não fica dando volta. O profeta já vira e já vai falar, escuta isso aqui. Você acha que feitiçaria é tão ruim? Para Deus, a sua desobediência é pior do que a feitiçaria. Você não viver aquilo que eu estou pedindo é pior do que você praticar feitiçaria. Porque é como o pecado de feitiçaria. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui o contraste. Davi sendo uma pessoa que não tem muita coisa. Davi sendo uma pessoa simples, mas com um coração entregue. Uma adoração rendida ao Senhor. Porque ele tinha o entendimento que adoração não é só um som. Adoração é entrega. Um coração entregue vai gerar autoridade. Fala comigo, autoridade. Como é que Davi tocava e as coisas aconteciam? Onde é que estava essa autoridade? Em um coração entregue. Quantos querem ter mais autoridade espiritual? Quantos querem se mover num novo nível de autoridade no seu relacionamento com o Senhor? Como é que vem isso? Com uma vida entregue. O que o Senhor tem pedido para você nesses dias? Quais são as áreas que você precisa entregar ao Senhor? E agora, volta comigo, na verdade, lá para Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Perceba isso. Não foi um instrumento que moveu o céu. Não foi a harpa de Davi que fez grande coisa. Foi um adorador entregue e rendido que moveu a mão do Senhor e moveu o céu. Eu quero ser esse adorador. O adorador que move a mão do Senhor e move os céus em direção àquilo que Ele quer. Agora, Gênesis 22 vai nos trazer um pouco mais de linguagem para isso. Olha o que a Bíblia diz. Uma história bem conhecida, a história de Abraão. Diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho.
Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção a um lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, fala comigo, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha que interessante. A primeira vez na palavra do Senhor que aparece a palavra adoração foi nesse texto. Vamos subir para adorar. Olha que curioso isso. Abraão foi a primeira pessoa a dizer isso. Nós estamos subindo para adorar. Agora, o mais interessante em toda essa história é que quando Abraão fala, estou subindo para adorar, você não vê uma orquestra subindo com ele. Você não vê um pad. Fala, ó, vamos subir com um pad, porque lá nós vamos entregar uma adoração ao Senhor. Você não vê Isaac com um ukulele, vamos lá, vamos adorar o Senhor. Não tem nenhum instrumento, não tem nenhuma voz. Mas Abraão faz questão de dizer, estou subindo para adorar. Agora essa é a pergunta. A primeira vez que a palavra adorar aparece aqui, e qual é o significado? A palavra adorar no original é uma palavra que se diz shaká. O que é shaká? A tradução da palavra adorar é shaká, e shaká significa se prostrar, se render, se entregar. Então Abraão institui o que é adoração, não por um som, mas por uma vida de entrega. Se eu perguntar aqui, quantos querem? Responda se isso for uma realidade. Quantos querem ser adoradores ao Senhor? Deixa eu ver você. Quantos querem adorar ao Senhor? Tá bom, e se eu dizer para você que essa adoração exige entrega? E se eu te falar que a condição para você ser um bom adorador é você entregar a sua vida? Porque volta na história, Abraão, ele recebe uma promessa de Deus. Não foi um ser humano, não foi um sonho, não foi uma perspectiva. Deus falou para ele: eu te farei pai de multidões. Deus não só dá uma palavra profética. Eu nunca, assim, sinceramente, eu sempre fiquei olhando muito para esse texto. Eu estou falando, Senhor, eu não estou entendendo direito isso. O Senhor dá uma palavra profética, o Senhor faz a palavra profética se cumprir. Isaac existe. Glória a Deus, é o filho da promessa. Ele está vivo entre nós. E quando Abraão está acostumado com a promessa, Deus chega para ele e fala: tudo bem? Eu prometi, eu te dei, agora é o seguinte, me devolve. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar Deus te pedir um filho? Outra coisa, Deus não pediu um Pix no seu Nubank. Não é isso que Deus pediu. Deus pediu um filho. Eu não tenho filho ainda, mas eu fico imaginando, qual seria a dor de sacrificar um filho? Não é qualquer entrega. Não é uma entrega, tá bom, tanto faz. E o que me chama a atenção na vida de Abraão é, em momento nenhum, quando Deus pediu Isaac, você percebe Abraão reclamando: por quê? Não estou entendendo, está errado. Deus pede, sacrifique Isaac. Ele fala, sim Senhor. E aqui entra um ponto forte dessa mensagem. A Bíblia diz, durante 3 dias ele andou com Isaac. Você imagina isso? Você pegar seu filho, 3 dias, vamos lá, e na cabeça falando, cara, eu vou ter que matar. Eu vou ter que matar. Imagina a dor, imagina o nível de entrega, imagina o nível de convicção. E aí nesse ambiente, nada propício, acontece o quê? Ele diz, fiquem aqui, porque eu estou subindo para adorar. Porque adoração não é só um som. Adoração é entrega. O que o Senhor está falando, você quer ser um adorador? Entregue. Eu perguntei aqui agora, quantos querem ser adoradores? Precisa responder. Todos levantaram a mão, praticamente todos. Agora eu estou perguntando uma outra coisa, quantos aqui querem entregar tudo? Pensa bem. Tem gente que levantou a mão assim, tipo... Imagina você entregar tudo. E é isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos lá na frente. Ele traz uma explicação daquilo que Abraão estava vivendo lá atrás. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o seu culto racional.
Paulo lá na frente para os romanos vai dizer: a verdadeira adoração é a sua vida. A verdadeira adoração que sobe, que toca o coração do Senhor é o que? Entrega. Que você cantou hoje, eu sei que você cantou. Mas eu pergunto, nesse domingo, nesse dia, nesse início de março, início de 2026, como está a sua adoração que envolve a sua vida de entrega? Eu estou falando, Senhor, eu quero ser um bom adorador, custe o que custar. Quantos aqui desejam isso? Diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Vai lá comigo para 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, versículo 14. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia. Nós vamos para a segunda definição de adoração. Nós já falamos mais do que uma canção. Adoração é mais do que uma canção. Adoração não é só um som. Adoração é entrega. Se você estiver anotando, já anote a segunda faceta de adoração. Adoração não é só um momento. Adoração é alinhamento. O que é adoração? Tudo bem, eu entendi que adoração é entrega. Mas a segunda coisa é que adoração é alinhamento. O que o Senhor deseja através da adoração é trazer alinhamento para as nossas vidas. Agora, vamos ver isso à luz da Escritura. 2 Reis capítulo 3, versículo 14. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Então vamos só entender o contexto. Israel, nesse momento, está dividido. Parte do norte e parte do sul. Parte do norte, o reino do norte, Israel, chamado Israel, tinham se afastado do Senhor. E o rei do norte, então, não tinha um coração entregue ao Senhor. O rei do sul, na verdade, Judá, que é Josafá, que ele está dizendo aqui no texto, ele era temente ao Senhor. E naquele momento, os dois reinos, sul e norte, se juntam por um inimigo em comum. Então a gente tem um inimigo maior, então vamos juntar aqui e nós dois vamos contra eles. Só que é o seguinte, para nós irmos contra, nós precisamos da palavra do Senhor. Então eles mandam chamar Eliseu. E de novo, vem um profeta. Por isso eu falo, profeta, não tem profeta normal, tá? Se profeta for normal, não é profeta, não tem normal. Eliseu chega, porque Elias já tinha partido. Eliseu vem e ele primeiro, antes de profetizar, antes de abençoar, olha o que ele faz, gente, isso aqui é muito forte. Eliseu chega e já fala assim, na mesa com os dois, fala assim: primeira coisa, eu nem falaria com você se não fosse por Josafá. Ele é temente ao Senhor. Você eu não tenho nem conversa. Se não fosse por ele, nem olharia na sua cara. Olha isso, gente. Por isso assim, abre um parênteses aqui, eu vou falar isso com muito amor. Você tem que começar a desconfiar de palavra profética que só te agrada. Porque tem gente que só quer palavra profética que agrada. É pós-fético, né? Então assim, é só coisa que vai para frente. Eliseu chega e fala assim: peraí, primeira coisa, já está errado aqui, ó. Você está buscando palavra de Deus, vocês não estão alinhados. Você busca a presença de Deus, você não. Eu não tenho nem conversa com você. Você imagina você escutar isso. Aí talvez você fale: não, misericórdia, né? Misericórdia, mas vamos pensar num ponto. Depois dele corrigir, Eliseu vem e começa a trazer uma série de direções do Senhor. Sabe o que eu fico pensando? Será que talvez nós não estamos nesse mesmo lugar? Nós não estamos justos, corretos, alinhados com o Senhor. Mas só porque você está num ambiente que tem gente que está alinhada, você está escutando a voz de Deus por tabela. Você não está alinhado, mas você fala: estou vindo no domingo, uau, nossa, que louvor, que incrível. Não é culpa sua, meu irmão. Porque se fosse, nem falaria com você, eu nem olharia na sua cara. Tem muita gente que está recebendo do Senhor por tabela, só porque você está do lado de alguém que é temente e ama o Senhor. Tem gente que vem aqui no domingo, recebe tanto dessa casa, mas deixa eu explicar, não tem a ver com você, meu irmão, tem a ver com a casa, aquilo que a casa está carregando. Então só porque você está no ambiente certo, você está recebendo mais. Ele vem e fala assim: ó, eu nem tenho conversa, mas tá bom, por Josafá, eu vou agora trazer um alinhamento.
E ele começa a descrever, ele começa a falar as palavras do Senhor. Olha comigo no versículo de número 15. Mas, antes disso, agora, tragam-me um arpista. Antes de eu profetizar, traga-me um arpista. Enquanto o arpista, tem uma outra versão que vai dizer tangedor. Enquanto o tangedor estava tocando, veio sobre ele a mão do Senhor. Numa outra versão, enquanto o tangedor estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Elias. E aí sim ele disse: cavem muitas cisternas nesse vale. E ele começa a dar um tanto de recomendação. Olha que interessante. Eliseu, ele não estava em pecado. Eliseu não estava fora da vontade do Senhor. Eliseu estava alinhado. Só que antes dele profetizar, ele fala assim: antes de eu profetizar, vamos lá, volta um pouquinho. Traga-me um tangedor, porque enquanto o tangedor está tocando, a mão do Senhor vem sobre nós. Sabe o que é isso? Alinhamento. É a mão do Senhor. É por isso que você tem que começar a entender que a palavra do Senhor, através da adoração, ela traz alinhamento para os nossos corações. Olha esse tangedor, que coisa linda aqui ministrando. E a presença do Senhor vem. Entenda isso, não é a música que traz a profecia, mas a adoração prepara o ambiente para que o profeta receba do Senhor. Alinhamento. A adoração tem esse poder de trazer alinhamento. E eu lembro disso, porque aos meus 16 anos, eu não queria mais saber muito dos caminhos do Senhor. Eu considero que a minha conversão foi com 17 anos. Eu tive uma experiência, que é uma outra história, mas eu tive uma experiência que eu vi Jesus entrando no meu quarto, mas isso é uma outra história. E ali eu entreguei a minha vida para o Senhor, dentro do meu quarto. Mas antes disso acontecer, eu estava fora dos caminhos do Senhor. E minha mãe, ela é meio profeta. Você já me entendeu com isso, né? Minha mãe é meio profeta. Aí ela pegou e falou o quê? Quer saber? Eu vou fazer algo aqui, profético. Falei, vixe, lá vem. Aí ela pegou e colocou som na casa inteira. E ela falou, nós vamos deixar louvor tocando 24 horas. É no banheiro, é dentro do quarto, é dormindo, é quando a gente está, quando a gente não está. Falei, misericórdia, cara. E a música tocando, e não era música baixa não, e era música do manto, tá? Ficava lá tocando, dia inteiro, dia inteiro. E aí um dia, 2 dias, 3 dias. Aí depois de um tanto dia, não sei quantos dias, eu estava lá muito bem dormindo, 3 da manhã em casa. Sabe quando você está no ápice do seu sono? Eu estava no ápice do meu sono. A música de fundinho lá tocando, já tinha até acostumado. De repente, eu não sei o que aconteceu, de repente, acho que é do Cirilo inclusive. De repente veio um chofar, uma trombeta no meio da música. Eu acho que foi o anjo que aumentou o volume também, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu dei um pulo, falei, misericórdia, o que está acontecendo? Aí sabe quando você está com sono, eu olhei para o lado e falei, meu Deus do céu, Jesus veio e eu fiquei. Sem brincadeira, demorou uns segundos assim para eu entender que não era. O chofar tocando, eu falei, meu Deus, o chofar está tocando, o povo está indo embora, eu estou olhando, meu corpo está aqui ainda. Depois daquele dia eu falei, eu vou me converter em nome de Jesus. Porque pensa numa experiência horrível você ter essa imagem que você está ficando para trás. Esse não é o seu caso, diga amém. Mas depois daquele dia, eu tive um alinhamento. A força, mas eu tive. Porque a adoração, ela prepara esse ambiente. Ele te alinha. A adoração alinha. E talvez hoje você está aqui, você está indo para sua casa, você está indo para o seu trabalho, você está dentro do seu carro, você está cheio de preocupações, questões do seu casamento, questões com seus filhos, questões na sua área financeira, questões da sua saúde. Eu não sei quais são as situações, deixa eu te explicar. Coloca uma adoração e deixa lá. A adoração vai preparando aquele ambiente no meu coração. A adoração vai preparando. Uma vez eu estava com um pastor, e essa história é louca, tá? Esse pastor é louca mesmo. Esse pastor é muito usado por Deus. E ele estava me contando. Isso não estou falando de 50 anos atrás. Eu estou falando coisa assim, talvez 8 anos atrás. Ele estava lá num culto da igreja dele. E de repente ele estava pregando. E aí um filisteu se levantou no meio. E começou a falar, duvido que não sei o que. O poder de Deus não existe. E aí ele lá pregando aquela situação. Ele falou, você quer provar do poder de Deus? Você quer experimentar algo do Senhor, ser alinhado na sua vida? Eu duvido dessas coisas. Ele falou, então Senhor, toca agora com poder, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O cara morreu. O cara pegou, buf. Estou falando. Aí o pessoal foi lá ver, o cara estava morto. Aí o pessoal, misericórdia pastor, não sei o que. Aí ele falou, não, calma, está tudo certo. Como está tudo certo pastor? O cara morreu. É sério. Aí ele falou, deixa ele um pouco aí, daqui a pouco a gente volta.
Imagina como a igreja prestou atenção na palavra. Eu até falei para ele depois, falei, pastor, transfira esse dom, que eu estou precisando disso. De vez em quando dá uma orada assim. Aí ele terminou de pregar, sei lá quanto tempo. Aí terminou, amém, vamos orar. E tipo, todo mundo, cara, o cara tá aqui. Aí ele falou, é verdade, estou falando sério isso aqui. Ele falou, é verdade. Senhor, traga ele de volta. Aí o cara, ele volta. Eu falei, que isso, cara? Aí ele volta, eu tive uma experiência com Deus, a igreja inteira, é óbvio. Você tem dúvida? Ele volta, não, escuta isso. Aí eu falei, pastor, que coisa de louco. Ele falou, é isso. Eu falei, mas qual que é o segredo? Aí ele falou, se eu te falar, você não vai acreditar. Eu falei, mas é sério, eu quero aprender, como é que eu chego nesse nível? Não que eu quero matar alguém, mas assim, só... Ele falou, sabe qual é o segredo? Ele falou, é sério. Eu fico em adoração, em espírito e em línguas 24 horas. Eu aprendi o poder da adoração em espírito. Eu entro no carro, fico lá. Eu fico em línguas. E ele falou, ele é muito incrível, porque ele traz muita profundidade de forma bem simples. Ele falou assim, perceba que quando você pode estar seco, você começa a orar em línguas, parece que algo começa a aquecer dentro do seu coração. Você já experimentou isso? O negócio começa a funcionar. Aí você começa a sentir aquela autoridade no espírito. Ele falou, esse é o ponto. Eu não espero esfriar. Eu fico nesse lugar em espírito, em adoração 24 horas. Porque a adoração alinha o ambiente para que o poder do Senhor venha sobre nós. Se você entende isso, diga amém e aplauda bem forte o Senhor Jesus. João Crisóstomo, que foi um bispo, um dos grandes pais da igreja, ele afirma, e ele era conhecido como boca de ouro. Todo mundo falava sobre a pregação dele, e quando ele pregava, era tão forte, porque ele dizia, ele tem a capacidade de transformar a mentalidade e aquecer um coração. E ele era conhecido por isso, e ele afirma em uma das suas frases, que isso me chama muita atenção, ele diz, quem deseja falar de Deus, precisa primeiro aprender a se colocar diante de Deus. Falou, não tem como, porque tem muita gente querendo falar de Deus, mas não está cheio de Deus. Tem muita gente querendo a autoridade, o poder de Deus, sendo que na verdade não está conectado à fonte. E nós vemos isso, que a adoração constante, ela alinha. E é por isso que, agora eu vou te falar uma outra coisa com amor. Com muito amor a essa casa eu digo isso. É por isso que você tem que tirar da sua cabeça que a adoração aqui no culto é um aquecimento para a palavra. Tem muita gente que fica fazendo a conta, 40 minutos de louvor, eu vou chegar 30 minutos atrasado, que eu só pego o finalzinho que está ali no romper. Você não entendeu que é esse ambiente de adoração que alinha a sua vida e o seu coração para você conseguir receber a semente que vai ser lançada através da palavra. Adoração não é só uma canção, adoração não é só um momento, adoração é alinhamento, é o Senhor nos alinhando. E a prova disso está em João capítulo 4, versículo 23. Se você for rápido, abra comigo. João 4, 23. Jesus ele define, porque ele estava ali na conversa com a samaritana, e eles estavam discutindo, onde é que a adoração acontece? A adoração acontece naquele monte, a adoração acontece, onde é que acontece a adoração? E nessa discussão, Jesus vira e fala assim, você não está entendendo. No versículo 23 ele diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Repita comigo, o Senhor Deus procura adoradores. Você já parou para pensar nessa afirmação? Você não vê em lugar nenhum na Bíblia a Bíblia dizendo que Deus procura pastores. Deus está procurando pregadores. Deus está procurando empresários. Nada contra todas essas coisas. Obviamente você vê isso, eu sou pastor, então não é nada contra. Mas existe uma coisa que o Senhor procura. Deus está à procura de adoradores. E não só adoradores, verdadeiros
adoradores. E ele então traz uma definição do que é essa verdadeira adoração. A verdadeira adoração passa por 2 elementos. Se você estiver anotando isso, anote. Ele fala: precisamos aprender a adorar em espírito. Adorar em espírito. E para a gente adorar em espírito, você precisa fazer a conta. Como é que eu adoro em espírito? É só não adorar na carne. Eu sei que parece óbvio, mas é justamente isso. Você só consegue adorar em espírito se você for espiritual. E muitas vezes nós não lembramos que nós somos espírito e habitamos em um corpo. Você é um espírito. E a gente tem que adorar nessa posição, neste lugar. Adoração em espírito. E para adorar em espírito, primeira coisa, nós precisamos nascer do espírito. Você não adora em espírito se você não nascer de novo. Jesus está dizendo lá em João 3, respondeu ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e não nascer do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Você não consegue adorar em espírito se você for carnal. E é por isso que o primeiro passo para a gente adorar em espírito é: eu vou nascer de novo. Quantos aqui nasceram de novo para a honra e glória do Senhor Jesus? Você nasce de novo. Eu tive um novo nascimento, eu conheci o Senhor Jesus, eu confesso Ele como meu Senhor e Salvador. Mas não basta só nascer do Espírito. Para adorarmos em Espírito, a segunda coisa, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Aqui entra um ponto. Porque pensa numa coisa fácil, é você cair no Espírito. Você cai lá no Espírito, você levanta no Espírito, você cai no Espírito, e aquela presença, e glória a Deus. Agora a outra coisa é você ser guiado. Tem muita gente que cai e levanta no Espírito como ninguém. Ele é profissional nisso. Mas já não posso dizer o mesmo se ele anda no Espírito. Uma adoração espiritual em Espírito exige seja guiado pelo Espírito. Você não pode ser guiado pela sua carne. Você não pode ser guiado pelos seus pensamentos. Você não pode ser emocional. Não é a sua alma que manda, minhas emoções que mandam. Por isso, abre um parênteses aqui importante. É isso que eu sempre estou falando. Gente, desde quando a nossa melhor adoração é reservada para os nossos melhores momentos? Desde quando? Aí eu vim para hoje eu quero. Nossa, hoje eu estou na vibe para adorar o Senhor. Nossa, olha, o corpo está leve, eu estou descansado, comi bem, glória a Deus, uau. Tem dia que você vai chegar aqui arrastado. Agora eu estou falando, eu não condiciono a minha adoração por aquilo que eu estou sentindo, porque a minha adoração tem que ser espiritual. É querendo ou não. E é por isso que a Bíblia vai dizer lá em Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu tenho que, para adorar em Espírito, nascer do Espírito, ser guiado pelo Espírito. Mas a terceira coisa, eu preciso ser cheio do Espírito. Quer adorar em Espírito? Seja cheio. Seja abastecido. Você tem que entender, existe uma luta constante dentro de nós. A carne milita contra o Espírito, é toda hora. São 2 cachorros lutando, e o cachorro que você alimenta mais ganha força. É isso que a Bíblia nos ensina. Se você não alimenta o seu espírito, você não está cheio do Espírito, aí a sua adoração não é espiritual. Seja cheio para que possamos adorar em espírito. Por quê? Porque a adoração sem espírito vira performance. Aí você fica performático e também você fica especialista em adoração. Ah lá, aquele cara lá como adora. Ainda bem que não é para você. Você não tem nada a ver, adore em espírito. Agora, adorar em espírito nos leva a um outro lado, adorar em verdade. Temos que adorar em espírito e adorar em verdade. Como é que eu adoro em verdade? Adorar em verdade é adorar alinhado com a realidade de Deus. A verdade não é a sua verdade. A verdade não é sua opinião, a verdade não é o que você acha, a verdade tem um nome, Jesus é a verdade. João 14,6, você sabe isso de cor ou deveria? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós adoramos ao Senhor em verdade, nós temos que imitar o padrão de Jesus. Como é que Jesus viveu?
como é que Jesus cresceu, como é que Jesus decidiu, como é que Jesus renunciou. Qual é o modelo que nós temos? Nós temos um modelo a ser seguido, e esse modelo se chama Jesus. A verdade é Jesus, mas a verdade também é a palavra de Deus. A Bíblia então vai dizer, João 17, santifica-os na verdade, pois a sua palavra é a verdade. O que é a verdade? Como é que eu adoro em verdade? Você adora em verdade quando você usa a Bíblia como seu manual. A Bíblia é a verdade, ela fala o que é, o que não é, o jeito que deve ser, o tempo que deve ser, é a palavra do Senhor. E essas duas coisas nos levam à terceira adoração em verdade. E a terceira adoração em verdade é que a nossa mente precisa ser renovada. Como é que eu adoro em verdade? Quando você tem uma transformação de mente. Coloca a mão na sua cabeça assim, e fala assim: Senhor Deus, renova a minha mente. Sabe por quê? Porque você não consegue adorar no padrão do Senhor se a sua mente ainda é terrena. E aí nós vemos um texto bem conhecido, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que aí então sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como é que eu vivo isso? Quando a minha mente é renovada, quando eu quebro os padrões terrenos da minha mentalidade, então eu encontro esse lugar de adoração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. E eu parto para última explicação de adoração. Nós falamos que adoração não é um som apenas, é uma entrega, não é só um momento, é um alinhamento. Mas a terceira verdade sobre adoração: adoração não é só uma postura interna, adoração também é uma expressão. Adoração não é só porque senão a gente olha lá para a entrega, e a gente olha ali para o alinhamento, então a gente está falando, tá bom, entendi, Seite, então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, então essa adoração, dentro de mim eu sou um adorador de primeira. Não, todos que encontram esse lugar internamente, cedo ou tarde, essa adoração sai do nosso interior e vai para uma expressão exterior. O Senhor deseja que a nossa adoração seja uma expressão. Mais uma vez, nós vemos isso na Bíblia, um padrão se repetindo. Moisés e Miriam, quando saem da terra do Egito, atravessam o mar e conseguem a liberdade, eles começam a cantar. Por quê? Porque é uma expressão daquilo que eles viveram. Eu estou expressando aquilo que eu vivi. Salmos, nós vemos diversas canções de Davi, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria, Davi pega aquilo que estava dentro dele e ele canta, porque é uma expressão. Nós vemos também lá em Atos capítulo 16, nós falamos isso semana passada, Paulo e Silas na prisão, e naquele momento de adoração, eles estão lá agradecendo ao Senhor, crendo no Senhor, e eles começam a cantar. Por quê? Adoração não é só interior. Adoração também é uma expressão. Expressão. Por que nós temos que cantar? Por que nós adoramos? Porque isso expressa aquilo que nós estamos vivendo dentro de nós. É por isso que quando você vem para o momento de adoração, canta. Como meu pai falava, o que você está cantando? Canta de verdade. Escute as palavras, que as palavras sejam a sua oração. Senhor, é isso que eu estou declarando. E no momento que você está fazendo isso, você então está adorando ao Senhor. Eu quero fechar então rapidamente dizendo, por que nós cantamos? Por que como igreja nós cantamos? Primeiro, se você anota isso, nós cantamos em obediência e para a glória de Deus. Por que você deve cantar? Porque é uma direção de Deus. Canta. Olha o que a Bíblia diz, Salmos 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Colossenses 3,16, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Por que nós cantamos? Porque Deus espera que você cante. E adivinhe, não precisa ser extremamente profundo nessa revelação. Adivinha como nós vamos terminar esse culto? Espírito que te revelou, tá bom? Cantando, nós temos que cantar, porque isso é a vontade do Senhor. Número 2, cantamos
para sermos formados pela palavra de Deus. Por que você canta? Para que a palavra te forme. Já reparou que, de certa forma, a adoração é um estilo de discipulado da palavra de Deus em nós? A prova disso é que existe uma boa parte aqui de vocês saberem os livros da Bíblia através de canção. Mateus, Marcos, Lucas, João. Pronto, tá bom, já provou. É isso. É a palavra de Deus sendo formada em nós. E é por isso que, em nome de Jesus, escute isso aqui. Cuidado com o que você está cantando. Sabe, eu acho que é muito raso essa discussão. Eu canto, não canto. Mas deixa eu falar de um lugar que é seguro para nós falarmos. Nem toda música que está dentro da igreja é música de adoração. Você nem sabe quem está cantando isso, você nem sabe quem escreveu isso. Pelo amor de Deus, gente, não é porque a pessoa tem views no YouTube que você canta. Não, é famoso, mas eu conheço um monte desse. O que eu estou falando, tem tudo aí menos adoração, porque a adoração é a palavra de Deus. Gente, como é que eu sei o que eu canto? Canta a Bíblia. Por que você quer inventar moda? Não, é cultural, é o raio que eu... Canta a Bíblia. Entendeu? Aí é cheio de fã-clube, o cara é legal, olha, veste bonitinho, e não sei. Eu não estou atrás disso, meu irmão, eu estou atrás de canções bíblicas que formam, forjam e discipulam o meu coração. A palavra do Senhor entra através da canção. Cantamos para sermos formados e forjados pela palavra. Número 3, cantamos para fortalecer a igreja e resistir às trevas. Atos 16 vai contar, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Olha isso aqui, gente, isso aqui é muito forte, porque cantamos, porque através da canção nós fortalecemos a igreja. Não é só você que é restaurado, transformado. Na hora que você entra nesse ambiente de adoração, como nós tivemos aqui, nos 2 cultos que eu estava aqui, ministrando, você entra nesse ambiente, a igreja está cantando, existe algo que está sendo formado. Paulo e Silas cantavam, mas os outros presos recebiam dessa atmosfera. É nesse lugar que a gente ganha força e a gente resiste às trevas. E a última coisa, cantamos por alegria e força em todas as estações. Por que você canta? Eu canto por alegria e por força em todas as estações. Tiago 5,13, entre vocês, há alguém que está sofrendo? Então ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Agora, pensa isso comigo. Às vezes, a alegria te leva à canção. Mas tem muitos momentos que a canção é que te conduz à alegria. Ou seja, você não tem escapatória. Você está feliz, você está cantando. Você está triste, você está cantando. Você está bem, você está cantando. Você não está muito bem, você está cantando. Você está fraco, você está cantando. Você está forte, você está cantando. Eu canto porque isso condiciona o meu coração diante do Senhor. Adoração não é só um som, é uma entrega. Adoração não é só um momento, é um alinhamento. Adoração não é só algo interno, mas adoração é uma expressão. Você consegue entender comigo nessa noite que todos nós somos chamados para ser adoradores? Não é porque você não passou no alto monte que você não é adorador. Todos nós somos chamados para viver um estilo de vida de adoração, onde nós estamos dizendo: Senhor, tudo eu te entrego. E quando nós falamos sobre entrega, sobre renúncia, sobre se posicionar, não tem como nós não citarmos a história de um homem chamado Judson Van Deventer. E esse homem, ele tinha muito talento, ele era um professor de artes, um acadêmico, e ele carregava uma autoridade artística muito grande, extremamente promissor, tinha um futuro brilhante. Só que chega um certo momento que parece a minha história e a sua história, que o Espírito Santo vem e pede para ele renunciar toda a carreira dele. E fala assim: vem viver algo novo. E não que viver a carreira não é espiritual e viver a igreja é espiritual. Não, nós sabemos que não existe isso. Mas especificamente para Judson, Deus chega para ele e fala: entrega tudo. Você tem coragem de entregar a sua vida, o seu coração, a sua carreira, o seu nome, seu status, seu futuro? Você tem coragem de entregar?
E ele falou: sim, Senhor, eu tenho. E naquele momento ele entrega ao Senhor, sem expectativa de nada. E naquele momento de mais profundidade na revelação de entrega, o Senhor entrega uma canção para ele. E a canção é uma canção que nós conhecemos como igreja há tanto tempo. É onde ele vira e diz: tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, Jesus, por ti tudo eu entregarei. Você tem que entender que esse som, essa palavra, esse hino, não carrega tanto poder pela letra, pela melodia, mas carrega poder pela disponibilidade do coração que recebeu essa mensagem. Ele não sabia que lá na frente, essa mesma canção cairia nas mãos de um homem que talvez você conheça, Billy Graham. E então Billy Graham, por ser tão impactado por essa música, começa a usar essa canção em todos os momentos de apelo das suas cruzadas. Eu fico imaginando quantas pessoas foram ministradas e receberam através desse hino. Sabe por quê? Não é por uma simples melodia, não é um instrumento que sabe tocar, mas é por um coração dizendo: Senhor, a minha adoração é a minha vida, tudo a ti eu entrego. E esse é o convite do Senhor para mim e para você nessa noite. Se você puder, onde você está, fique de pé no seu lugar. E antes de nós orarmos, nós vamos cantar. Agora, Zion, olha para mim nessa noite. Essa é uma noite especial do Senhor. Muitos, talvez hoje, o Senhor está te pedindo entrega. Olha para mim, olha para mim de forma profética. Eu estou dizendo o que o Senhor está te pedindo nessa noite. Talvez o que o Senhor está te pedindo é: entrega a sua vida. Até hoje você não entregou a sua vida. E hoje Jesus está aqui: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei. Talvez o convite do Senhor de entrega para você hoje é: você tem coragem de entregar a sua vida? Você tem coragem de entregar seu coração? Talvez o Senhor está te pedindo hoje: entregue as suas dores e preocupações, entregue os seus sonhos. Não toca nos meus sonhos. Você não quer ser um adorador? Coloque diante do Senhor. Talvez o Senhor está te pedindo a carreira, talvez Deus está te pedindo a sua família, talvez Deus está pedindo, eu não sei o que, mas essa é uma noite que o Senhor está dizendo: me entrega. A verdade é que todos nós aqui temos algo para entregar ao Senhor. Então nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. E à medida que você canta, com os olhos fechados, faça isso a sua oração ao Senhor. Cante isso. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre seguirei. E tudo entregar. Só levante suas mãos, feche os seus olhos e cante isso. Tudo entregar. Que o Senhor encontre nessa noite não a sua palavra, mas o seu coração. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. E tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito. Vamos declarar isso mais uma vez, em alta voz. Diga isso,
Diga ao Senhor hoje: tudo nós te entregamos. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Onde você está, coloque a mão no seu coração e por coisa de 20, 30 segundos, diga ao Senhor as suas próprias palavras de entrega. Diga a Ele: Senhor, eu te entrego, nessa noite eu te entrego. Entregue ao Senhor aquilo que Ele está te pedindo. Entregue as suas convicções, entregue as suas decisões, entregue a sua possibilidade futura. Entregue agora o seu status, entregue a segurança a Ele. Tudo, Senhor, nós te entregamos. Tudo nós te entregamos. Que o Senhor nos encontre sem reservas, ó Deus. Nós clamamos em nome de Jesus. Com as suas mãos levantadas, repita bem forte comigo. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite nós te entregamos tudo que temos, tudo que somos. Eu te entrego o meu coração, a minha vida, a minha família. Eu sou teu. Nessa noite eu reforço o meu compromisso com a sua presença. Eu desejo um novo nível de profundidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós teremos os nossos ministradores aqui à frente. Se hoje você está aqui e você precisa de oração por qualquer coisa que seja, talvez hoje você está aqui e você quer dizer: gente, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, hoje eu quero reconciliar com o Senhor. Se hoje você está aqui, você precisa entregar algo e você está tendo dificuldade, os nossos ministradores estarão aqui para te auxiliar e orar por você. Caso contrário, eu declaro sobre você, Zion, a bênção do Senhor nessa semana. Que você seja acompanhado pela graça, o favor e a misericórdia. Que o Espírito Santo te conduza, te proteja e te guarde. Que Ele te leve à sua casa. Que você seja abençoado com todas as sortes de bênção. Que a alegria do Senhor seja a sua força. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Zion.